Rodando as operações das instituições, a gente tem toda a operação de Core Banking. Para falar mais sobre a evolução desse mercado e sobre as perspectivas futuras, eu tô aqui com meu amigo Fred Amaral, que é o CEO da Larian, e esse papo começa logo depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz, sou o host aqui do canal que fala sobre inovação financeira, fintechs e afins. E hoje, com o prazer de receber o amigo meu, Fred Amaral, já um amigo de uma boa data aí, e que está com um projeto novo, interessante, que é o cerne dessa discussão de hoje sobre Core Banking. Então, antes de mais nada, Fred, obrigado aí por participar, abrindo, inaugurando 25 aqui, da melhor forma possível, podendo ouvir um pouco de você, o que você tem feito e sobre esse mercado do qual você já fez parte e continua fazendo e está tocando muitas iniciativas interessantes, meu caro. Voltando agora, né? Muito bom. Prazerzaço, Bruno. Obrigado pelo convite. Enfim, vamos fazer um papo bem legal. Legal, vamos startar esse 25 da melhor maneira possível. Fred, cara, eu te conheço, mas imagina que o mercado, muita gente do mercado te conhece, mas talvez algumas pessoas da audiência não conheçam o Fred Amaral. Assim, cara, conta pra mim um pouco da tua vida pregressa aí, antes até, assim, vamos tentar até voltar mais o começo da tua vida profissional também, que eu acho que esse momento ajuda também a inspirar muita gente que está perseguindo alguma coisa dentro desse ambiente de inovação financeira. Então, vamos tentar peneirar esse ouro, fazer essa retrospectiva aí. Vamos lá. Legal. Geralmente começa depois que eu pisei em São Paulo, né? Mas eu vou lá para trás, então, lá em Goiânia, eu sou de Goiás. Legal. Nasci em Goiânia. Eu sou aquele clichê que começou a programar desde pequenininho. E aí o que aconteceu foi que, enfim, comecei a faculdade de Engenharia da Computação lá em Goiás. Programava em PHP, hoje em dia já não é mais tão comum. E a gente está falando ali de 2003, 2004. E foi justamente naquele início do boom novamente ali de mercado financeiro, de mercado de capitais. Não me lembro exatamente a data, mas teve re-IPO de Vale, re-IPO de Petrobras. Foi. E aí eu comecei enfim, chegava Valor, Estadão, Folha lá em casa, eu ficava lendo e falei, acho que tem alguma coisa aqui. E aí foi quando eu decidi sair de Engenharia da Computação lá em Goiás e vim fazer economia aqui em São Paulo. Né? Então você largou, você interrompeu? Eu larguei. Eu fiz 3 anos e pouquinho, 3 anos e meio. Caramba, de Engenharia da Computação. Quase lá. Meu pai, enfim, não sei se eu posso xingar aqui, mas ele ficou bem puto. E aí eu saí, fiz alguns meses de cursinho e vim fazer economia aqui em São Paulo. E aí, logo quando eu comecei aqui em economia, eu fui trabalhar como estagiário na Sampo Institute of Finance. Na Sampo. Na famosa Sampo, Escola de Educação. Na época que era bem pequenininha, o José Cláudio estava meio que começando o negócio ali. E aí, enfim, fiquei um tempo com o José Cláudio lá. E aí o irmão dele estava voltando dos Estados Unidos para poder ajudar a montar a operação de investment banking do Deutsche Bank. E aí um irmão me indicou para o outro, e aí eu entrei em investment banking nessa época. Eu me lembro que, enfim, tinha estudado pra caramba, mas cheguei na primeira entrevista lá, Brunão, não sabia o que era EBITDA, não sabia o que era lucro líquido direito, então, enfim, pra você ver que dá para poder aprender também, né? Com facilidade. Então, enfim, entrei no Deutsche, fiquei um tempo no Deutsche. Estagiando no IB. Estagiando em IB. Especificamente o quê? DCM? Lá todas as casas de IB que eu passei, no final do dia elas eram mistas, né? Sim. Então elas tinham M&A, Equity Capital Markets e Debt Capital Markets, né? E aí, um pouco depois que o Esteves recomprou o Pactual do BS, eu já tinha feito algumas amizades ali na Faria Lima, e aí, enfim, acabei indo para o BTG, que foi onde eu fiquei a maior parte da minha carreira, no BTG, também em IB, M&A, DCM e Equity Capital Markets. Nos últimos anos que eu estava no BTG, eu, até mesmo por conta desse histórico de tecnologia, eu já fazia cobertura como co-banker, né, de tecnologia, de TMT, né, Technology, Media and Telecom, e aí acabei fazendo também a cobertura junto com outros bankers lá de financial sponsors, fundos de private equity e etc. Saí do BTG em 2016
E aí eu fui para dos braços de investimento da Movile, né, da antiga Movile, que agora, enfim, se fundiu com a Prosus. E o braço especificamente de logística, que se chamava LBS. Debaixo da LBS a gente tinha MapLink, Apontador, tinha umas iniciativas digitais. Tinha iniciativas, várias verticais diferentes, né? Sim. Aí eu fui cuidar de BizDev e CorpDev lá. Fiquei lá um tempinho, depois eu fui para o Uber também para cuidar de BizDev e CorpDev. E lá no Uber... um dos meus grandes projetos lá no Uber, junto com o time, era montar um banco para os motoristas. Sim. Óbvio que montar um banco para os motoristas era uma consequência do problema que a gente tinha. Qual que era o grande problema que a gente tinha? Meu mandato no Uber era questões relacionadas à receita, então aumentar a receita, diminuir custo e diminuir despesa. Basicamente olhar o P&L do ponto de vista de fine-tuning, né? Sim. E uma das maneiras que, enfim, rapidamente ali a gente viu para poder melhorar a P&L era tentar diminuir custos transacionais. A gente fazia pagamentos via TED. TED, naquela época, eu estou falando aqui de 2016, era 2 e lá vai pancada reais por transação. A gente tinha, enfim, milhões de motoristas, tinha um custo, fazia payout, né, todas as semanas, tinha um custo razoável. E aí uma das nossas ideias foi, beleza, vamos colocar, na verdade, todos esses motoristas dentro de um mesmo arranjo, fazer um pagamento dentro de uma carteira, né? Que hoje, enfim, a gente fala disso com facilidade, né? Verdade. E vamos... E aí, enfim, vamos criar benefícios, incentivos para poder fazer com que esse dinheiro fique dentro da cadeia, ao mesmo tempo que a gente diminui custos transacionais. Uhum. Acabou que a gente nunca conseguiu colocar esse projeto de pé, muito por falta de parceiros que estivessem prontos do ponto de vista de APIs abertas. Mas isso já acontecia lá fora, né? Então, lá na Europa, aí é até uma questão meio de opinião pessoal aqui mesmo. Na Europa, nos Estados Unidos a gente ainda não tinha provedores de Banking as a Service. Tá? 2016, 17 aqui. Na Europa, a gente tinha a FIDOR. Sim. O FIDOR, ou FIDOR, que na minha opinião são efetivamente os pioneiros de Banking as a Service no mundo. Sim. Né? E lá eles tinham uma operação na Alemanha muito focada em cartões. Sim. Né? Aí eu fui visitar essa operação com um crachá do Uber. Foram super receptivos e me contaram bastante coisa do que eles estavam fazendo lá. E eu me lembro que eu voltei pro Brasil falando, olha, acho que tem uma oportunidade. E aí, até assim, né? Talvez eu entre muito no Technicase aqui e você me traz de novo para a superfície. Mas Banking as a Service, existem 2 modelos, né? Tem um modelo muito baseado em cartão, em Card Program Manager, que na verdade, basicamente, você pega uma licença de bandeira e você empresta essa licença para os seus clientes emitirem cartões, Sim. que era o modelo FIDOR, Sim. Era o modelo de BPP, de acesso aqui também, de outros. E tinha um modelo que ainda não existia tanto e que lá na Europa a Solaris abriu isso, sim. Solaris Bank abriu isso, depois veio o Rails Bank e outros, que é um modelo transacional fora do arranjo de cartão. Uhum. Que aí, aqui para o nosso mundo de Brasil, é transacionar TED via API, Pix via API, pagar conta via API, etc. Aqui no Brasil, lá em 2017, eu vi uma oportunidade de... Acho que por conta da regulação dá para a gente poder não somente fazer Card Program Management, como BPP e Acesso já estavam fazendo, mas também fazer o lado banking fora do arranjo de cartão. Né? Boa. E aí, enfim, começa a história de DOC. Tem a história de DOC, a triste e a feliz, uma se converge com a outra. Uhum. Quer saber a triste de início? Conta, vamos lá. Então eu te conto a triste de início. A triste de início foi... Eu apresentei a ideia de DOC, que depois virou DOC, né? Era um Business de Banking as a Service. Eu apresentei a ideia para um monte de gente no mercado. Né? Apresentei para um monte de VC que eu tinha contato. Era 2017 também, e mercado meio estranho. Aí você tava dentro do Uber, mas você... Eu já tinha saído. Você fez a viagem, voltou e agora você tava... E eu já tava indo atrás, eu tava fazendo consultorias, né? Num sabático, e eu tava tentando ir atrás de empreender. Né? E
apresentei a ideia de Banking as a Service para um monte de fundos de VC. Aí todo mundo olhou para mim e falou, pô, você não tem... Imagina, né? Você não tem histórico de empreendedor, né? Ex-investment banker, né? Pô, gravata Ferragamo. Você é o cara da gravata Ferragamo, da gravata Hermès, e aí agora você tá me falando que vai usar tênis, entendeu? Basicamente todo mundo me falou não. Né? Eu também precisava de um cheque alto, então a gente imaginava fazer uma captação de uns 20, 25 milhões de reais de largada pre-seed, né? O que era muito dinheiro para a época, ainda é muito dinheiro. Mas se você traz para dólar, mesmo na época e no contexto americano, às vezes até voa, dependendo do... Lá é muito mais fácil qualquer coisa. É outro bicho, assim, né? Mas claro. Enfim, é muito mais fácil, muito mais difícil. A saída é mais fácil, mas depois o ongoing é mais difícil, né? Sim. Mas enfim... Todo mundo falou não, aí alguns amigos do BTG chegaram para mim e falaram, olha, por que você não tenta apresentar essa ideia para quem era seu cliente de tecnologia enquanto você fazia cobertura de tech? Sim. E aí eu apresentei para toda... Se você pensar numa ideia, numa empresa que fatura, sei lá, mais do que 100 milhões de reais de tecnologia, daquela época eu apresentei a ideia, ela ouviu. Um monte de gente falou não também, e aí eu sempre brinco que vários aí, hoje em dia, chegam para mim e falam, beleza, a próxima coisa que você for fazer, você me avisa, porque eu falei não, e agora eu tenho um business de Banking as a Service, entendeu? E meio que foi isso que aconteceu agora também, mas enfim. E aí também falaram não, e aí eu fui apresentado pro pessoal da DOC por um amigo. Que era Conductor na época, né? Que era Conductor na época, Sim. Exatamente. Fui apresentar pro pessoal da Conductor. Eu já tinha um relacionamento com o River da minha época de BTG, mas eu fui apresentado pro pessoal da Conductor por meio de um amigo. E foi engraçado que, enfim, eu apresentei a ideia de Banking as a Service, mesma opinião de todo mundo, mas tinha um business lá de arranjo de pagamento que fazia sentido eu ajudá-los a construir. E aí, quando eu entrei, eu fui construindo a ideia de Banking as a Service, e aí, enfim, virou o que virou, e então a Conductor abriu esse espaço que no final do dia ninguém estava me abrindo, né? Essa é a história triste, né? A história bonita é a história de DOC, né? A história do tipo, beleza, fomos lá, construímos, 4 anos, que foi o tempo, 4, 5 anos que foi o tempo que eu fiquei lá, enfim, virou esse grande conglomerado que virou hoje. Principalmente depois que a gente, enfim, fez a fusão das marcas com a Conductor mesmo, e tudo virou DOC, né? Sim, sim. Mas esse é o histórico. Então, assim, aí eu paro aqui um pouco e... E aí chega na onde a gente tá, que é a Larian, né, cara? E aí, bom, a gente sabe que... falando de mercado de core banking, tá? Esse é um mercado que ele já teve diferentes fases ao longo dos anos e muito transformado em relação das evoluções das infras tecnológicas, mentalidade também dentro das instituições, competição também no mercado financeiro, algo que também acabou puxando muito a exigência também das instituições, por parte do consumidor em relação à solução entregue final digital, né? Como é que você pode contar um pouquinho para a gente, tanto conceitualmente, né, os primórdios aí da indústria de core banking, tá? E essas diferentes fases que você pôde acompanhar ao longo do tempo, até os dias de hoje, cara? Posso. Cara, eu gosto muito de um economista que se chama Schumpeter, né? E ele fala que, enfim, você pode analisar tudo na vida que no longo prazo são ciclos, né? Sim. E para mim, core banking, no final do dia, está se mostrando como um desses ciclos, né? Core banking... Vamos lá, de uma maneira simples, é um sistema operacional de instituições financeiras. Então, se você é uma instituição financeira, se no final do dia você movimenta dinheiro de um ponto A para um ponto B, você precisa ter um core banking. Não necessariamente você chama aquilo de core banking, mas no final você tem um core banking ali dentro de alguma maneira, né? Sistema operacional de core banking. O início da indústria de core banking foi um início muito endógeno, ou seja, nasceu dentro das instituições financeiras. Eu era um banco, tinha, enfim, uma licença XYZ lá, e eu fui construindo a minha tech dentro de casa, que, enfim, é o caso de muitos grandes bancos hoje, né, dos incumbentes. Eu tenho a minha tecnologia dentro de casa construída aqui, enfim, nos meus mainframes, funciona perfeitamente, tem extrema resiliência. Tem cobalto em tudo lá dentro. E no final, enfim, funciona. Tá voando, roda, tá voando e vamos lá.
Só que como não tinham provedores oferecendo isso numa caixinha pronta, eu fui criando dentro de casa. Ali em meados da década de 90, 94, 95, a gente começou a ver os primeiros players efetivamente falando, olha, ao invés de cada banco reconstruir a roda, né? E aí é por isso que eu menciono o tema de ciclos, né? Ao invés de cada banco reconstruir a roda, deixa eu oferecer uma stack básica aqui, oferecer isso num modelo, na época de licenciamento, que era o modelo que existia para a distribuição de software, e dar alguma flexibilidade ali para essa instituição criar, enfim, produtos novos em cima daquilo que eu estou oferecendo e etc. Ali em meados de 2010, mais ou menos, a gente dá um pulo aí de mais ou menos uns 20 anos, a gente começou a ver modelos não mais baseados em licenciamento, mas modelos baseados em ou subscription, ou parts como subscription, e parts em as a service, né? Sim. Então, ali 2010, 2015, é quando a gente começa a ver o que no mercado hoje o pessoal chama de Next Gen Core Banking, sim, né? Sim. Que são... Primeiro, né, eles desmodularizaram muito o que no final do dia está dentro desse core banking. As empresas começaram a se especializar em partes menores do que é o core banking. E o core banking clássico, né? E cloud-based agora, né? E agora muito cloud-based, principalmente depois do advento lá de 2006, 2007, AWS e etc. E começaram a oferecer isso as a service ou parts em subscription, né? Então, basicamente, esse é o histórico. E aí, quando a gente olha, tenta entender, né? Dá um double click ali para poder tentar entender o que no final está dentro de core banking. Basicamente, Brunão, você olha um player ou você olha a stack, né, de um player, você vai ver 3 grandes componentes, né? Uma componente central, que é o que a gente chama de ledger, né? Ou core ledger. E aí, enfim, aqui no Brasil a gente traduziu o ledger para conta, né? Então, se você olha os players de core banking, eles vão falar, olha, eu tenho um sistema de conta, eu tenho um sistema de conta corrente, que nada mais é, óbvio que eu estou oversimplifying aqui, né? Mas é um banco de dados transacional que faz a guarda ali das informações transacionais de crédito e débito, do saldo, faz o cálculo dos saldos, o cálculo dos limites e etc. Esse é o ledger, é a componente central. E aí, em volta do ledger, 2 grandes componentes. Um é o que a gente chama de stack de governança, então são as integrações com ou internas ou externas com processos de Know Your Client, antifraude, prevenção à lavagem de dinheiro, reports regulatórios, contábeis, fiscais e etc. Né? E do outro lado é o que a gente chama de mensagerias, que é para o ledger, sendo agnóstico, se ele está fazendo um débito de um Pix ou de uma TED, indiferente. Né? O que no final do dia classifica se aquilo ali é um Pix ou uma TED é uma mensageria, uma integração específica com um sistema financeiro específico. Então, aqui no Brasil, a gente tem a SFN, né, oferecendo alguns desses serviços transacionais. Além disso, a gente tem as bandeiras, que aí, enfim, você se conecta com um arranjo, que também é um tipo de mensageria. Né? Você tem as mensagerias providas pela própria CIP, emissão de boleto, pagamento de contas e etc. Então, enfim, conjunto, né? Se você olha core banking para mim e para muita gente no mercado, são essas 3 componentes. À medida que 2010 em diante foi passando, core banking foi, a palavra, a expressão foi cada vez mais se focando no ledger, né? E aí, enfim, você vai me perguntar um pouco de Lerian e eu passo a bola para você, mas eu estou tentando fazer um back to the basics. Sim, né? Eu estou tentando estender o conceito de core banking novamente para essas 3 partes e entregando autonomia para o cliente. Ótimo. Não, eu acho que o ideal é tentar fazer esse papo nosso, fazer essa remontagem de pilares fundamentais aqui, que eu acho que ajuda a esclarecer também bastante a audiência e entender como esse mercado tem se transformado também. E antes até de falar da Larian, cara, eu queria retrazer aqui, retomar uma frase célebre aí do William Gibson, que eu sempre falo aqui, né, que o futuro já chegou, ele só Neuromancer. não tá... Do Neuromancer e tudo mais, que ele fala que o futuro já chegou, ele só não está uniformemente distribuído, né? E eu sempre cito isso aqui por aqui, e quando a gente começa a pensar também no conceito de core banking, como esse mercado ele toma formas diferentes em diferentes mercados, seria interessante entender
se você conseguir fazer um deparo aqui do contexto, diferenças críticas, mercado europeu, asiático, americano e brasileiro, né? Até mesmo numa opinião, um take seu, se você acha que o mercado brasileiro ele tem mais, enfim, substância nesse sentido, talvez por uma educação do mercado, e tem a ver até com um papo que a gente teve no off aqui, falando sobre o nível de maturidade que a gente chegou hoje, que aí seria, talvez, eu acho que é um bom papo para logo depois a gente já falar do que você tem de novo na proposta da lei, entendeu? Perfeito, vamos lá. Ótima pergunta. Eu vou chover no molhado porque provavelmente todo mundo que senta aqui na sua frente traz a temática de que o regulador do Brasil é outstanding. Isso aí a gente tá calejado. Estão alinhados. Né? Sabemos bem. E eu acho que isso trouxe muita coisa a reboque, né? Então, um regulador muito mais aberto à inovação, no final do dia, efetivamente abriu a inovação e gerou esse boom de mercado de fintechs que nós temos no Brasil. Sim. Quando a gente vai para um modelo americano, e aí, óbvio, né, tudo tem prós e contras, né? Mas quando a gente vai para um modelo americano, o modelo americano é mais engessado para você poder entrar no sistema financeiro americano do ponto de vista formal, né? O que faz com que mais intermediários para poder fazer essa integração sua, intermediários no final do dia supervisionados e regulados pelo Fed, mais intermediários integradores existam. E aí, quando mais intermediários integradores existem e mais diferentes modelos de negócio no final do dia estão alicerçados nesse player integrador, mais dificuldade esse integrador tem para poder enxergar as minúcias de cada tipo de transação, as minúcias de cada operação, as idiosincrasias de cada modelo de negócio que está pendurado nele, etc. Né? Assim, traduzindo o que eu estou dizendo, basta a gente ver o que aconteceu ao longo de 2024 no mercado americano de fintechs, especificamente quando a gente fala de banking, né? Que, enfim, teve um boom de... Eu não sei se eu chamo de fraude, ou se eu sou agressivo e vou chamar de incompetência em alguns casos, entendeu? Mas, enfim, eu acho que tem diversos fatores ali que fazem com que o modelo americano mais engessado, no final do dia, fez com que vasos de escape fossem necessários e os vasos de escape acabaram dando no que deu, né? No modelo europeu, eu acho que tem uma menor abertura para o mercado de fintechs de maneira geral, né? Eu acho que a gente tem uma particularidade de que as economias europeias, do ponto de vista individual, elas são menores em tamanho potencial de geração de receita, o que faz com que uma fintech, para efetivamente thrive, né, para efetivamente ter uma curva de ramp-up acelerada, tenha que considerar mais do que um país na Europa, se não já nascer tentando ser global. Vídeo os exemplos que a gente tem de Monzo, Revolut, etc. E a partir do momento que uma fintech, mesmo que, enfim, a gente esteja falando só de Europa, né, só de União Europeia, já tenha que nascer pensando em pelo menos atuar em diferentes países da União Europeia, a gente traz um complicômetro aqui, um nível de complexidade, que é a necessidade de se integrar com diferentes sistemas financeiros, né? Sim. Porque a União Europeia, do ponto de vista de movimentação de dinheiro, e aí eu não sei o quanto que todo mundo está bem versado sobre isso, mas o euro, ele está muito on the shallow, entendeu? Do ponto de vista de como que as coisas funcionam efetivamente, de como que os settlements, né, as liquidações, como que efetivamente um dinheiro sai de um lado e vai para o outro, ainda está muito ali no modelo antigo, né? Do jeito antigo. Não tem ainda um modelo de settlement, um modelo de liquidação de valores, né? De bens e valores no final do dia, que funcione de maneira uníssona dentro da Europa. Então, se você é uma fintech que planeja crescer, primeiro, você precisa nascer em diferentes países, pensando em operar em diferentes países na Europa. Se você nasce pensando em operar em diferentes países da Europa, você já nasce com uma complexidade, e ao invés de você fazer integrações com um sistema financeiro, você tem que fazer integrações com pelo menos uns 10. Sim. Então,
difícil. Complica muito mais. Complica muito. O start já fica mais difícil, né? Complica muito. Por isso que é interessante, né? Eu sempre achei que o mercado de Banking as a Service, ou seja, um grande player que fizesse o trabalho pesado de integrar com diferentes economias na Europa e abstraísse essa complexidade, entregando essa abstração para o cliente que no final do dia quer ser uma fintech, iria ter um espaço gigantesco na Europa. E aí, enfim, meio que eu levantei a bola aqui, talvez você vai me perguntar, beleza, por que isso não aconteceu? Brunão, não sei, cara. Eu fico... eu coloco a cabeça no travesseiro e falo, cara, mas por que raios isso não aconteceu, entendeu? Eu parava para pensar que dado um cenário mais complexo, porque complexidade também gera negócio, né? Assim, um player que integrasse essas capabilities de, cara, tá, nós estamos num ambiente multipaís, olhando para a Europa. Eu imaginava que poderia ter espaço para surgir vários caras que viessem com essa capacidade de, pô, vou entregar isso para vários players que queiram operar em Europa como um todo. Mas por fim do dia, como a gente acabou de falar, o mercado norte-americano muito engessadão. Não é de hoje, você só olhar a experiência que você tem no sistema dos caras, você já entende que o negócio é bem mais travadão. A Ásia, eu vejo muito mais uma evolução de alguns outros players, de fintechs, até mesmo no caso, olhando China, com a Tencent e tal, já também oferecendo um negócio diferente em essência, mas talvez com uma pouca ideia de como o mercado de banking tem operado sistema por lá, porque o que eu escuto muito de transacional na mão desses caras, dessas big techs, essas tech fins chinesas. Mas por fim a gente acabou desembocando num contexto Brasil que evoluiu mais rápido. Você viu, fintechs deram um tom aí também de evolução tecnológica e de versamento das equipes que também estão atuando, né? O ecossistema de provedores, ele desenvolveu. Pô, você olha para o mundo de Banking as a Service aqui no Brasil, tem uma porrada de cara. Obviamente tem aqueles que estão um em cima do outro, às vezes, né? Que um cara usa uma tech stack que não é dele e tal, mas você vê um pouco esse contexto. Você vê? Tem um ponto interessante que você mencionou, né? Eu acabei falando de, enfim, Brasil, Estados Unidos e Europa, e você mencionou a Ásia, né? A Ásia é um caso extremamente interessante, porque minha visão, né, como olhando de cima, leigo, 10 mil pés de altura, o mercado financeiro da Ásia, do ponto de vista de se abrir tecnologicamente, também não aconteceu da maneira como a gente viu aqui no Brasil, né? Sim. Contudo, se a gente for na Ásia e ver como é que as coisas são lá do ponto de vista de se mover dinheiro de um ponto A para um ponto B, a gente chega numa conclusão interessante, que a Ásia se tornou um mercado de second layer, né? É um mercado de segunda camada. O dinheiro não está se movendo no sistema financeiro em si, mas ele está se movendo dentro das wallets, né? Sim. Que é algo que, em tese, alguns países aqui na América Latina em particular tentou fazer, né? Com as suas carteiras, enfim, PicPay mesmo tentou fazer ali a alegação do mercado de dois lados de merchant com o consumidor. E acabou, enfim, não conseguindo... Porque também o regulador deu uma alternativa, né? Deu uma alternativa muito mais fácil, né? Pro mercado inteiro. A entrada também de cartão aqui no Brasil, enfim, depois de 2004 lá foi muito mais simples. Lá na Ásia a gente não tinha essa penetração. E aí, enfim, o mercado de second layer lá emergiu. E hoje em dia, se você quer construir uma fintech que, de novo, independente do que você for fazer, movimenta dinheiro de um ponto A para um ponto B, você vai se conectar nas wallets, você não vai se conectar lá, na fibra ótica do Banco Central Chinês, entendeu? Mas é o que acabou dando contornos bem monopolísticos em toda a operação, né? Que no final do dia é característico. Se a gente pega, por exemplo, Bitcoin, Lightning, tem um mercado que é uma second layer, é um monopólio porque a partir do momento que você, enfim, aquela história do ovo e da galinha, né? Sim. A partir do momento que você cria demanda, né, de consumidor ou de merchant, o outro lado vem a reboque, né? Você nunca sabe quem que é o líder, quem que é o follower, mas quando você tem um líder, o follower vem. Sim, claro. Então, claro.
Interessante. Só para poder pontuar o tema de Ásia, que eu acabei não falando de Ásia, e para mim é um caso muito interessante que a gente não teve aqui na América Latina com força, tirando o Mercado Pago na Argentina. Isso aí também foi... realmente, a gente tem um exemplo aqui que tá mexendo lá com aquele negócio de interoperabilidade. Até hoje. E o regulador tem que olhar e falar assim, ok, Mercado Pago... Sir, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Lá, senhor, né? Não é sir, mas enfim, senhor, o que a gente vai fazer? Então, assim, realmente tem que tirar o chapéu pros caras. E também eu acho que a experiência de Venmo, né? Nos Estados Unidos, acabou criando um mercado monopolista. Se a Venmo tivesse aberto, quem sabe, né? APIs, da mesma maneira que a Play abriu nos Estados Unidos, talvez o mercado de expansão de fintechs ali... que movimentam dinheiro, teria sido muito mais simples. Boa. E puxando agora de novo para o Brasil, que foi um pouco do nosso start antes da gente falar de lei, a gente também, você entende também que essas infraestruturas todas que surgiram por aqui também exigiu mais do ecossistema de fornecedores e fez com que a gente visse uma necessidade maior desses players, eventualmente. Qual a sua análise da evolução dos componentes aqui que foram agregados nesses últimos anos do trabalho de Banco Central, que a gente falou que, enfim, a gente vive falando que foi muito bom, foi brilhante, mas qual é a análise que você faz de quanto que isso impactou no ecossistema que a gente tem aqui, vis-à-vis todos esses outros contextos que a gente jogou? Mais uma ótima pergunta. Então, vamos lá. Eu acho que quando a gente quebra ali o tema de core banking, né, mensageria e ledger, você vai ter o tema de mensageria e ledger em qualquer país que você for atuar. Né? Então, você vai precisar de um ledger, você vai precisar de alguns tipos de mensageria conectando esse ledger em alguma coisa, você vai precisar. Eu acho que, especificamente, Brasil, a peculiaridade do tema core banking está na questão de reports. Né? Eu acho que o Banco Central... ele tem isso é ótimo, né? Eu acho que do ponto de vista de observância, ele tem um infindável número de reportes regulatórios contábeis e fiscais. Banco Central e outras autarquias, enfim, outros reguladores estaduais e etc., eles têm um número muito grande de reportes que são exigidos das instituições financeiras, que acabou fazendo com que o desenvolvimento de core banking no Brasil acabasse ficando alicerçado muito na temática de, olha, eu te ofereço a melhor experiência instituição financeira para a geração sem dor de cabeça do que você precisa entregar, seja para quem for, obrigatoriamente. Né? Então, acho que teve bastante ali de um foco de grandes players aqui, como uma Matera, como uma CIM, Outbank, facilitando a vida de quem está entrando no mercado com relação a esses temas. Né? Que é uma carga pesada, que é aquela coisa que a gente falou... muito pesado. Que é um pouco do que a gente falou do contexto, que aí aqui desenrolou, e na Europa, que também tem um embrólio, um abacaxizaço para poder descascar, e que justificaria a necessidade da criação disso para lidar com hipóteses jurisdições, ambidiografias. E aqui a gente, enfim, calcou que como esse um grande elemento para que ajudasse também a desenvolver todos os players, os fornecedores. E é engraçado, por exemplo, eu estou falando de core banking aqui, mas não é só core banking, né? Se a gente pega processamento de cartão, seja débito, crédito, pré-pago, o que for, né? Processar uma transação de cartão não é o que o brasileiro vende como uma processadora de cartão. Se a gente for separar os mundos, autorizar uma transação, arranjo Visa, Master, Elo, Amex, Diner, seja lá o que for, é uma mensageria. Tá. O grande valor que é cobrado de quem no final está fazendo uso de uma processadora, e a mesma coisa de core banking, está muito ali na temática desses regulatórios. Sim. No mundo de processamento de cartão, ainda existe um valor muito grande percebido
nesse trabalho que é feito, né, nesse serviço que é entregue pelas processadoras. No mercado de core banking, se a gente vai, olha, eu quero, enfim, ter uma oferta de regulatório aqui, eu quero ter uma oferta de contábil, o valor percebido tem diminuído ao longo do tempo, né? E não porque tem ficado mais fácil gerar esses arquivos, não, mas simplesmente porque tem tido mais players, né, mais competição focada efetivamente em gerar esses documentos e facilitar a vida do participante, né? Não é um da instituição financeira. Básico, é um elemento básico. Sim. Né? Aí, voltando na sua pergunta, né? Onde que está o diferencial de infraestrutura Brasil versus outros países? Para mim, eu acho que se a gente tira o tema de reports, a temática de ledger mais mensageria óbvio, né? Tem as suas peculiaridades em cada região geográfica, mas ela é a mesma em qualquer lugar no mundo. É o mesmo, sabe? É o mesmo métier, é o mesmo trabalho que no final do dia você tem que fazer para poder operar em qualquer lugar do mundo. Óbvio que as mensagerias diferem, mas em tese o ledger pode, enfim, ele pode ser agnóstico do ponto de vista de região, independe se você está transacionando reais ou dólares, mesmo que não seja num mesmo ledger que você esteja transacionando reais ou dólares, são instâncias segregadas, enfim, não tem muita diferença. Para mim, eu acho que a grande particularidade do Brasil em core bancário é o tema de reports, Bruno. E aí, uma curiosidade também, né? Se você for pegar uma oferta de core bancário, principalmente dos players que já estão na estrada há mais tempo, é engraçado, porque você vai pegar muitos módulos, eles não quebram, né, a oferta em mensageria, ledger e governança. Eles quebram numa infinidade de blocos, né? E esses blocos são vendidos de maneira segregada. Só que no final, a gente basicamente está resumindo a ledger, mensageria e governança. É um erro? Não é. É simplesmente a maneira como, enfim, o mercado se acostumou a vender o serviço. Né? São os elementos básicos, né? Mas é uma boa forma de analisar isso de uma forma mais neutra. E não por acaso também a gente vê os players que dominam no Brasil são players locais também, por causa de todas essas questões. Muita gente tentou, né? Muitos core bankings de fora tentaram entrar no Brasil, né? Então, acho que 2 casos relativamente recentes, né? Que é Mambo e Temenos, né? Digamos que sentiram dificuldade, né? E aí você vai me perguntar, Fred, sentiram dificuldade de no final integrar a mensageria de TED ou integrar a mensageria... Não está aí. Sentiram dificuldade de registrar o débito ou o crédito de uma transação no Ledger? Não está aí. Sim. Sentiram dificuldade na porradaria que é o tema de reporting. Sim, olha só. É onde no Brasil mora a tropicalização, que tem muita gente que quebra a cara, entendeu? Ótimo. E aí, enfim, os brasileiros efetivamente... nadaram de braçada, né? Hoje o mercado praticamente é dominado por eles, né? Sem dúvida. E agora vamos falar de Larian, né? Onde é que... Bom, ótimo, acho que foi ótima essa análise aqui para a gente saber... Primeiro fazer um raio-x do terreno onde a gente está falando, conta como ele veio e como ele está aqui por diante. Né? Vocês já entram com uma proposta ousada que é de falar desse bicho e falar de core banking num contexto de código aberto. Né? Que talvez seja aí um componente... No mundo, alguém falou disso antes? Se a gente for atrás de ledgers open source, existem algumas alternativas. Se a gente for atrás de uma proposta de core banking nesse modelo que eu estou te dizendo, mensageria, ledger e integrações de governança, ainda não. Então, mas eu não gosto muito desse label, né, de first in the world. Porque vai que alguém acha alguém no mercado vai falar, pô, o Fred tá mentindo. A questão não é essa, a questão Não importa muito também, né? Não importa muito, se a gente não vê nenhuma... É um modelo novo, e aí a ideia é querer que você explique que não é o praticado pelo mercado. Se a gente falasse assim, você acabou de citar os exemplos aí, né, desde o começo, né? Licensing, subscription, as a service e tal, mas... Tá, com esse bloco novo que você está colocando, né, conceitualmente falando, como que qual que é o racional por trás disso, o modelo de negócio
amplamente falando? Como é que vocês pretendem se estabelecer a partir daí, cara? Dessa tagline aí de código aberto, cara. Eu acho que, antes de mais nada, o tema de open source é meio que uma cultura, né? Vira meio... Tentando fazer uma analogia meio besta aqui, é meio que uma ideologia, entendeu? E aí, quando você se coloca como open source, é muito engraçado porque você joga para trás diversos estigmas, diversos conflitos de interesse e etc, né? O que me permite, por exemplo, como a gente está falando aqui... eu falo o nome da matéria, falo o nome da Pismo, falo o nome da CIM, falo o nome do Topaz, da Temenos, porque no final do dia, não que a gente não esteja concorrendo, né? No final do dia estamos, mas não tem motivo para eu não falar, porque qualquer um sabe a nossa estratégia, porque ela tá pública, né? Sim, Ela sabe para onde que a gente está indo, porque tá público, né? Exato. By the way, por exemplo, eu não falei a Pismo, né? Eu acho que a Pismo vale mencionar, Brunão, fez um trabalho, eu falei dos estrangeiros, né, Temenos e Mambo, principalmente com dificuldades de entrar no Brasil e etc, por conta das tropicalizações, e a Pismo, para mim, foi extremamente inteligente, porque daquelas 3 componentes que se formam um core bancário, a Pismo focou no Ledger. E o Ledger é a componente... você vai entender a palavra mais fácil aqui, óbvio, né? Não no sentido de ser fácil e é um demérito, mas é a mais fácil de ser globalizada. Porque o Ledger em si, de novo, se ele está transacionando reais ou dólar, whatever, né? Então a Pismo focou em fazer um Ledger extremamente performático, colocou em cima desse Ledger mais uma mensageria agnóstica do ponto de vista de geografia, que é processamento de cartão, né? Que também, enfim, de novo, né? Se você quebra o lado de reporting de processamento de cartão e você pensa na mensageria Visa e Mastercard, é ISO 8583 em qualquer lugar do mundo, com pequeníssimas diferenças. Então, focou muito nisso. E aí o lado de outras mensagerias e o lado de governança, incluindo o reporting, eles deixaram para terceiros em cada país. Isso fez com que eles pudessem... internacionalizar, levar para fora. Primeiro, internacionalizar... e conseguir ter um avanço no mundo pós-cloud muito mais rápido, muito mais simples. E efetivamente, enfim, tem que tirar o chapéu porque eles fizeram atraiu o interesse da Visa e teve todo dia. Mas independente deles terem vendido, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu porque os caras efetivamente tiveram uma ideia do caramba. Estrategicamente foi bem pensado. Foi bem pensado e fizeram muito bem feito e estão fazendo muito bem feito, né? E é um benchmark nosso, como, enfim, também tem outras empresas de ledgers hoje no mundo que são benchmarks nossos. Agora, especificamente com relação a Lerian, né, open source, todo mundo foca na palavra open source, né? Vamos fazer um ledger open source, caramba, open source, open source, open source. Mas eu acho que a gente tem que quebrar. O open source, a ideia do open source veio por último, tá? Acho que primeiro a gente tem que focar na ideia de por que core banking. Tá né? bom. Para mim, meio que natural. Por quê? Se eu acredito em uma economia muito alicerçada em fintechs, sendo aqueles que estão majoritariamente movendo o dinheiro de um ponto A para um ponto B, né, de novo, não tem motivo para eu não acreditar no mercado de core banking. De novo, né? Core bancário está por trás, é o sistema operacional de qualquer empresa de sistemas, de qualquer instituição financeira. Então, para mim era natural e eu venho do mercado de base, né? Então, eu sempre brinco que no mercado de base a gente vendia core banking fantasiado de licença, né? Porque no final do dia, por trás do que a gente vendia tinha um core bancário, só que no final a gente estava entregando efetivamente, a gente entregava aos olhos do cliente uma licença. No caminho natural, a gente sempre soube que o Banking as a Service, se ele não evolui para core bancário, né, ele no final do dia é um business, é uma expressão extremamente forte, né, mas
já levei muita porrada internamente de usá-la, mas é um business de churn inevitável, porque os seus clientes que efetivamente estão rampando, em algum momento, eles... E aí são dois motivos, duas alavancas principais, né? Aquela falta de flexibilidade que você dá para o seu cliente, né? Seja do ponto de vista de know your client, seja do ponto de vista de antifraude, seja do ponto de vista de ledger, customizações necessárias no ledger para atender aquele nicho específico. Então, ponto de vista de autonomia de código. Sim. E do ponto de vista de preço, ou do ponto de vista de preço, em algum momento essas duas variáveis aqui, ou as duas variáveis ao mesmo tempo, vão bater no cliente de base e vão levá-lo para um caminho de ele arcar com o custo de observância de ser regulado, ele arcar com o custo de observância de ter uma licença própria de cartão e etc. Né? Então, eu já vim desse mercado, então Core Banking para mim era natural. Desenvolver, e por trás de um Banking as a Service é um Core Banking. E aí o que aconteceu foi que eu acabei saindo, né, da DOC antes de completar o ciclo de não somente construção de Banking as a Service, mas eventualmente iniciar as discussões para montar um Core Banking. Que seria meio que uma... É a continuação da jornada. Sim, sim. Seria a continuação da jornada, né? E agora, em 2024, depois de 2 anos pensando bastante e refletindo bastante o que eu queria fazer da vida, nada mais óbvio que no final do dia você continuar na mesma coisa que no final do dia deu certo, só que uma continuação da jornada, um V2.0, né, se eu posso dizer assim. Então, a ideia de Core Banking, ela veio antes de Open Source. Sim. Onde que está o Open Source? O Open Source veio, ao longo dos últimos 2 anos, ajudando muitas empresas a, enfim... migrarem de um provedor de Banking as a Service para uma licença própria, ou reconstruir stack interna, ou construir stack interna, ou sair de um provedor de Core Banking A e ir para um provedor de Core Banking B. Ao longo desses últimos 2 anos, desde que eu saí da DOC e antes da construção da Lerian, eu pude encostar, eu pude ver com as mãos algo que eu não tinha visto desde 2017, né? Que é o lado de dentro da operação do cliente efetivamente, como que as coisas funcionam, onde que estão os problemas, e ter aquela conversa sem conflito, né? Do tipo fornecedor-cliente, mas sim cliente e advisor, né? E aí eu percebi que quando a gente fala daquelas 2 alavancas, né, da temática de independência / autonomia, flexibilidade, customização, e quando a gente fala daquela alavanca de preço, essas 2 coisas se conjugam numa coisa só, que o modelo de licensing, ou o modelo de subscription, ou o modelo de as a service, para a indústria específica de Core Banking, talvez não funcione mais. E... coisas que corroboram o meu ponto de vista aqui, né? A gente vê grandes players no mundo com stacks de core bancário internas, tendo já nascido com stacks de core bancária internas, sem contratar de terceiros, absolutamente nada, construindo tudo. Aliás, não somente estrangeiros, né? Usando um exemplo aqui próprio no Brasil, né? Se a gente for ver, por exemplo, Stark Bank, né? Que é também um pessoal que eu tiro bastante chapéu. 100% construído dentro de casa. Sim. Decidiu não ir pela linha de core bancário, embora pudesse facilitar, né, o pulo deles gigantesco. Traria o time to market para, ao invés de X, enfim, um Y menor que X, né? Sim. E eu vi clientes meus, né, e outros players do mercado que faziam uso de Banking as a Service e chegaram naquele limiar de que, olha, agora eu preciso migrar para um Core Banking porque eu peguei uma licença de IP, uma licença de SCD. Olhando o que existia de core bancário,
e não se encaixando na demanda deles. De novo, seja do ponto de vista de flexibilidade, seja do ponto de vista de preço, ou os dois ao mesmo tempo. Né? E aí, como que você resolve isso? Para mim, enfim, bastou olhar outras indústrias, né? Se a gente olha a mesma coisa que aconteceu no mercado de databases, no mercado de de sistemas operacionais, no mercado de mensagerias como e-mail, enfim, comunicação instantânea, se a gente olha o que aconteceu no mercado de infraestrutura, do CERN mesmo, né? De Infrastructure as Code. Tudo no final é open source. E por que é open source? Porque o modelo de license subscription e as a service não se encaixa com o P&L do cliente ou a necessidade de customização do cliente exige que ou esse código seja 100% interno ou esse código seja no final do dia open source. E aí a ideia do open source veio, né? Aí todo mundo foca no open source, mas na verdade foi a cereja do bolo, porque, enfim, Core Banking já está na nossa vida, na vida minha e do nosso time aqui há muitos anos. Né? É uma questão de apresentar uma via nova para um mercado que eventualmente, como disse, até pela inadequadade, incapacidade de adequar a certos perfis, você precisa surgir, e existem paralelos em outras indústrias de você botar vir com essa proposta. Paralelo é o que não falta realmente, assim, pro tema de open source, paralelo é o que não falta. Eu acho que, assim, primeiro, no Brasil é muito desconhecido a temática de open source, né? Então, são pouquíssimas empresas que efetivamente têm um código open source maduro aqui no Brasil. Brasil e América Latina, para ser sincero. E ainda o mercado financeiro em si, né, tecnologia para serviços financeiros, é um mercado muito fechado, enfim, relativamente old school do ponto de vista de inovação, né? Não que seja difícil inovar, mas do ponto de vista de inovações desse tipo, né? Que mexem com modelos mesmo. Que mexem com modelos muito intrínsecos à indústria, né? Hoje, assim, não é de hoje, a gente está falando de décadas, né? Que se você no final do dia quer ser uma instituição financeira, a primeira pergunta que você faz como gestor, né, como administrador de uma instituição financeira é qual que é o meu custo por conta ativa, por conta inativa e por transação. É o básico do básico. Então, quando a gente começa a quebrar esses modelos de, olha, eu não cobro por conta ativa, eu não cobro por conta inativa, eu não cobro por autorização... Você vai mexendo em mais coisas. Você está quebrando muita coisa. Então, é novo. E aí, enfim, eu acho que uma coisa que a gente não tem medo é do novo, né? Eu ia aproveitar, e acho que é um bom ponto, tá? Que eu ia perguntar exatamente o modelo de remuneração de vocês. Como é que funciona? Ótimo. Que aí acho que assim, tá, beleza, estamos desconstruindo o modelo, porque o modelo está sendo desconstruído na ponta, então isso acaba... Isso impacta, isso traz situações onde aquelas caixinhas que a gente tinha já não funcionam tão bem para todo mundo. Né? Sim. Beleza. Então, tá, vocês estão vindo com esse modelo de open source. A gente sabe também como é que é a operação, olhando os paralelos, como que a galera constrói um ecossistema ao redor daquilo que é open source para poder fazer a roda girar business-wise aqui, falando, né? Como é que vocês pensam nessa roda girando aí, cara? Em termos de modelo de negócio e tal. Então, ótimo ponto. Vamos lá. A gente tinha a opção de montar a Lerian, né? Eu e meus sócios, a gente tinha a opção de ir devagar, né? E vamos montar a Lerian de maneira paulatina e vamos devagarzinho e etc. Ou a gente tinha a opção de, enfim, ligar o modo turbo e tentar fazer o negócio rápido, né? Mais rápido do que seria de maneira orgânica. Para a gente poder ligar o modo turbo, a gente iria precisar de capital. Então, só aquilo que a gente tinha guardado de dinheiro e só aquilo que a gente tinha ganhado de dinheiro nos últimos meses, nos últimos anos, economias pessoais e etc., não ia fazer sentido. Então, a gente precisava ir para o mercado efetivamente e captar com fundos, né? Assim, fast forward, a história agora
foi mais feliz, né, do que lá em 2017, quando eu não consegui, né? Primeira vez que eu tentei, olharam para mim e falaram, ok, você já tem umas tatuagens, entendeu? Você já quebrou aquele estereótipo lá da Faria Lima. Você já quebrou aquele estereótipo da gravata, então tá mais sossegado e etc. Vamos lá, é startupeiro, entendeu? Aí, acho que esse é o primeiro ponto. E o grande segundo ponto é que a gente passou por um processo de diligência que foi muito a fundo para entender essas dinâmicas de mercado que estão acontecendo agora. Tá. E é muito interessante porque quem olhou para a gente, enfim, a gente conversou com mais de 50 fundos e desses 50, mais de 70 na verdade, mas eu te diria que pelo menos uns 20, 30 foram mais profundamente para poder entender o que a gente estava falando, o que a gente estava propondo, né? Se tinha propriedade ou não naquilo que a gente estava falando. Todos eles concordam que esses movimentos tectônicos que estão acontecendo, um exemplo, né, Bruno? Veio uma canetada do Banco Central, você não pode cobrar Pix de pessoa física. Mas peraí, eu sempre cobrei TED. E cobrei caro. Agora eu não posso cobrar Pix. Mas agora vem um banco XYZ challenging, novo, Neobank, que não está cobrando Pix de conta PJ. Aí vem um outro banco, ABC, que não está cobrando mensalidade. Aliás, entre nós aqui, desde 2014 não cobra mensalidade. Já quebrou. Já bateu. Já quebrou, entendeu? E aí, quando esses movimentos tectônicos, essas dinâmicas, né, começam a acontecer, a gente começa a falar de... beleza, vamos lá. Eu tenho uma estrutura de receita, sendo uma instituição financeira, uma instituição de pagamento, eu tenho uma estrutura de receita que não gera dinheiro do ponto de vista transacional, seja por uma questão de competitividade, seja por uma decisão do regulador. E eu tenho uma estrutura de receita que não me gera um recorrente mensal por uma conta que eu faço guarda da grana do Bruno. Porque se eu cobro uma mensalidade por uma questão competitiva, eu também fico fora do mercado. Então, peraí, eu tenho uma estrutura de receita que não me dá um FII por débito e por crédito, e eu tenho uma estrutura de receita que não me dá FII mensal. E eu tenho uma estrutura de custo que me cobra conta ativa mensal, me cobra conta inativa mensal, e por cada débito e por cada crédito me cobra um FII transacional. Esse mismatch, né? essa incongruência aqui que existe, né, entre geração de receita e geração de custo, que aí, ao longo dos últimos meses, eu venho usando a expressão, né, esse movimento tectônico que começa a bater ali, gera alguma ruptura. Com certeza. Qual que é a ruptura que a gente começou a ver? Mais e mais empresas trazendo as temáticas de core bancário, que antes eram de terceiros, para dentro de casa. Quando elas trazem para dentro de casa, elas ainda descobrem que ganham mais flexibilidade. Começam a trazer mais e mais. E a gente ainda coloca um ponto em cima disso tudo, que é o fato de que a gente não está falando de 2005, de 2010. A gente está falando de 2025. Sim. Então, cloud já não é mais o futuro, né? Cloud, talvez, existe muita discussão, by the way, se o cloud não é o passado, né? Então, já aconteceu, tá todo mundo já no mercado de cloud, então tem muito menos receio hoje em dia com relação a você subir sua stack, a você cuidar da sua stack, a ter autonomia. Aliás, existe talvez até um incentivo interno muito grande para que você cuide, né? Para que você tenha autonomia, para que no final você consiga inovar mais rápido, ter mais flexibilidade, etc. Né? Estou te contando essa história longa para poder te dizer o seguinte, né? Se a gente tivesse há 10 anos atrás vindo com um modelo open source, cuja monetização, que é a sua pergunta, não estivesse atrelada ao produto, mas sim a serviço, a gente
realmente, assim, não era timing, né? Não era o timing. É. O que casou agora, né? E óbvio, né? Essa daqui é a nossa tese, então temos que nos provar ainda, é que o timing casou. Então, esses movimentos tectônicos estão acontecendo agora, cada vez mais discussões estão acontecendo dentro dos próprios players que têm um tamanho relevante. Cloud, enfim, se alinhou o tema de timing também, muito menos receio, muito mais facilidade para você poder também ter pessoas com skill suficiente para poder, enfim, cuidar de uma stack. E aí a gente entra com um modelo open source que quebra a dinâmica de preço, gera flexibilidade em customização e a gente gera receita em volta desse modelo open source, basicamente com o que você chamou muito bem de ecossistema. Sim. Que é o quê? Um conjunto de plugins e add-ons, né? Seja lá o que a gente queira chamar, que a gente constrói para poder atender casos de uso específicos de alguns nichos, né, de algumas indústrias específicas, e que a gente vende, no nosso caso aqui, a gente oferta no modelo de subscription. Né? Ao mesmo tempo que uma fonte de receita importante também caso a gente tenha um cliente, principalmente quando a gente fala de mid e big sizes, né? Mid big companies. Caso a gente tenha um cliente que não queira cuidar do lado de infraestrutura, a gente cuida para ele como um serviço agregado. E aí a gente, obviamente, não cobra em cima de produto, então a gente não cobra contativa, inativa e fee de autorização. A gente cobra cloud costs mais markup, né? Caso a gente a gente cuide dessa infra para ele. E uma terceira linha de monetização nossa eu estava até brincando com você, né, também no off, que a gente não... Eu fui educado para não chamar de consultoria enquanto a gente estava fazendo captação com fundos, né? E chamar de professional services. Mas agora, graças a Deus, meus sócios já estão... os acionistas já fizeram a liquidação, tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo feliz, né? Mas no final do dia, professional service consultoria é uma coisa, né? Então, tem uma linha de receita importante também, que é a gente chegar para os nossos clientes e, deixa eu te ajudar. Sim. Só que agora sem um conflito de interesse. Por quê? Porque se no final do dia você vai usar a mensageria A, B ou C, a gente vai te cobrar o mesmo subscription. Diagnóstico ali, né? Se no final do dia você vai ter integração com antifraude ou com o antifraude A ou antifraude B, a gente vai te cobrar o mesmo subscription. Se você não quiser nos pagar, nosso código é open source. Se você quiser pegar o nosso código, customizar e a gente nunca ficar sabendo... Pelo menos você dá um starting point pro cara, né? É o que eu vejo, você citou o exemplo do Stark e tal, se eu não me engano, o Nubank também tinha equipe, eles compraram a galera que fornecia para eles a plataforma, né? O caso do Nubank é bem interessante, porque o Nubank, eles queriam muito ter a posse da autorização do cartão. Só que para eles poderem ter a posse da autorização do cartão, não tinha ninguém oferecendo um ledger naquele momento, 2014, para eles. Sim. Então, eles se viram obrigados a construir um ledger, eles construíram um ledger em cima de um banco de dados específico, e aí esse negócio tomou uma proporção tão grande, foi também um banco de dados tão específico que eles acabaram tendo que comprar a empresa, né? Exato. Então, assim, essa jornada não é trivial, pô. Então, assim, se o cara tem um starting point, que eu imagino que é isso que vocês estão tentando ser no final do dia... Isso já faz todo... E com essa... E não amarrado da forma como eventualmente um outro provedor seria, você dá um start point mais transparente, talvez. Assim, Bruno, todo cliente que chega pra gente hoje em dia, né? Eu acabei de sair de uma reunião hoje cedo, né? E a pergunta final é... Cara, você tá jogando fora um pedaço importante de... total addressable market, né? Ou de potencial de geração de receita. Sim. Assim, que raio você tem na cabeça, né? E o jogo do open source, ele é muito menos com relação a qual que é o tamanho do meu TAM e a minha receita, o meu percentual desse TAM que gera receita, e muito mais relacionado à dinâmica de comunidade, à dinâmica de... E não é assim, não estou falando num tema, assim, não é o mundo zen aqui, entendeu? Sim, óbvio, claro. todo mundo gosta de dinheiro e eu tenho, enfim, 5 acionistas capitalistas que eu preciso devolver capital para eles, né? Antes de devolver para qualquer um dos outros sócios. Então,
não é uma dinâmica altruísta, é uma dinâmica do tipo... quando a gente se propõe a construir alguma coisa open source, a gente está se propondo a, primeiro, levar muita porrada, não somente de cliente, mas da indústria como um todo, e levando essas porradas e melhorando com base nessas sugestões, com base nessas críticas e evoluindo, setar um padrão para que qualquer um, usando sua expressão starting point, né, qualquer um que queira iniciar não precise partir do zero, não precise reconstruir a roda, não precise construir um ledger do zero, um core banking completo do zero, ao mesmo tempo que não parte do zero, mas também não se vê casado ad eternum com aquela solução. Sim. Então, esse é o nosso jogo. E eu falo sempre, assim, cara, para poder fazer um movimento que é uma virada de página dentro de uma indústria, requer uma coragem grande. Mais do que às vezes eu acho que eu tenho, mas enfim. Mas é necessário, porque na verdade nós estamos falando de um terreno onde já tem pistas que as regras do jogo elas estão mudando. Você citou vários exemplos, né, de várias coisas, de tarifa de manutenção de conta, tal. Várias coisas que vão se fechando, vão exigindo respostas de provedores, vão exigindo respostas de como o ecossistema se rearranja para dar conta daquelas novas regras do jogo. Então, alguém vai fazer. Esse é o ponto que eu dizer. Se vocês propuseram a fazer, bacana, mas alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Então é bem interessante ver e quem sabe eventualmente até isso tomar proporções até fora do país. E que aí vem a minha próxima pergunta, assim. Quais são as perspectivas para os próximos 3 anos e se nesse período vocês também enxergam alguma coisa de expansão internacional? Então é natural que a gente esteja falando de Lerian não somente no Brasil, né? Mas ao mesmo tempo, enfim, a gente não é empreendedor de primeira viagem, né? Então tem pé no chão também, né? Sim. Não dá para a gente poder falar de já ir para outros países agora. Então, antes de mais nada, vamos terminar, testar e criar maturidade de código no nosso Ledger, que é essa componente central que ela é open source, que, enfim, já está pública, já é utilizável, mas carece de maturidade de código, como todo Ledger. Tem alguns... não sei onde estão ainda, mas... Tem alguns problemas, né? E a gente vai precisar achá-los. A gente vai precisar achá-los nos próximos meses aí. E ao longo dos próximos anos. Então, a gente tem que ter maturidade de código no nosso Ledger especificamente. E enquanto a gente cria maturidade de código no nosso Ledger, a gente está focando em algumas economias, primeiro aqui no Brasil, se aprofundar em integrações tanto de mensagerias transacionais quanto de governança. Sim. Então, e por quê? Porque é um mercado untapped. Assim, para nós, se a gente fala de 800 fintechs que de alguma maneira utilizam serviços de banking as a service, uma parte delas vai migrar para uma licença própria, e quando elas migrarem para uma licença própria, elas vão precisar de um core banking, e a gente quer estar ali como mais uma opção, ao lado de Matéria, Pismo, CIM e tantos outros, a gente quer estar ali como mais uma opção. Eu brinco muito que meu sonho seria que algum dia esses players que eu mencionei, ao invés de nos olhar como concorrentes, eles usassem o nosso Ledger open source, criando coisas em cima de nós, da mesma maneira como eles hoje usam Postgres, CockroachDB, MySQL, que no final do dia ninguém fala, né? Ninguém vai lá, todos eles são open source, ninguém fala que no final do dia, não, toda a minha stack aqui está em cima de Cockroach, toda a minha stack aqui está em cima de Postgres, ninguém diz nada. Quem sabe algum dia eles vão... Também eles não precisam falar, eu não tenho o ego que eles precisam colocar no site deles que eles usam Lerian, mas seria... Acho que eu provaria o meu ponto, entendeu? Eu provaria o meu ponto de que o que a gente quer é evitar ter que reconstruir uma roda, a gente vai até aqui, gera um stickiness natural por ter setado o padrão, cria comunidade em volta, e aí geração de receita no business open source, Brunão, é algo natural, cara. Sim. Ele vem desse ecossistema que se constrói em volta de você, ele vem de certificação, de education.
de professional services ou consultoria, que os meus sócios não deixam eu chamar de consultoria, entendeu? Vende alguma coisa daí. E vem do subscription e dos transacionais que existem em volta desses add-ons que serão construídos, seja por nós, seja pelo mercado em si, né? É incrível. Não, vocês já têm a visão de negócio, vocês têm uma puta de uma experiência desse mercado também, e faço votos aí que consigam criar esse standard que pode ser um ponto de início para que muitos players do mercado possam utilizar, e quem sabe até concorrentes, como você fala, não vou nem chamar de concorrentes, outros atores do ecossistema onde todo mundo está envolvido dentro do mesmo bolo, né? Fred, é isso aí. Fred, assim, voou o papo aqui, cara, a gente já chegou no final. Agora que eu olhei ali, já foi uma hora, cara. Então, porra, exato, não vi. Mas foi ótimo, assim, eu acho que a beleza do papo tá nisso, acho que a gente conseguiu navegar, passar um pente fino sobre essa indústria, entender exatamente onde vocês estão trazendo inovação para ela. E eu reservo sempre esse minutinho final para você fazer suas considerações. Pode ser institucional, pode ser algum anúncio aí que talvez você não tenha dado em nenhum lugar, então fica aqui à vontade para Tem um anúncio e tem uma mensagem, né? A gente tá gravando finalzinho de 2024 para sair em 2025. E ainda não saiu e só vai sair em meados de 2025, então ainda vai ser inédito, que não é somente um fundador de Banking as a Service que está se juntando aqui para ir para uma indústria de core bancário, são dois, né? Então eu tenho uma felicidade extrema de trazer uma pessoa que você conhece muito também, que é a Mari Han, fundadora do Bankly. Então, nós dois, a gente se juntou. Ela tá vindo agora, depois que saiu lá do Bankly do BV. Tá se juntando a nós. E nós dois aqui, com mais o Jeff, nosso CTO, mais os outros times de... o outro founding team, né? A outra parte de founding team que a gente está juntando, para poder sair da indústria de Banking as a Service e vir para a indústria de Core Banking. E aí, eu brinco muito dentro de casa, né? Quando duas pessoas que são fundadoras de empresas líderes de Banking as a Service, elas se juntam para ir para uma indústria específica, tem alguma coisa nessa indústria específica que está precisando mudar, né? Rodar o suficientemente tempo para enxergar essas oportunidades. Talvez a gente bata com a cara na parede, mas uma coisa que eu te prometo, você pode me ver daqui a alguns anos, é que podemos bater a cara na parede, mas que vai ter sido divertido pra caralho, vai ter sido, viu, Bruno? Incrível, então, acho que essa é uma mensagem, um anúncio legal para poder deixar. E uma mensagem, muito mais um pedido, Bruno, para poder fazer aqui, para todo mundo que te assiste, que eu sei que são muitas pessoas, deem uma olhada lá no nosso código open source, veem o que a gente está colocando do ponto de vista de features, né? Bate na gente, e o bom é que o bater do open source é público, né? Então todo mundo pode ver que a gente tá apanhando, se todo mundo gosta hoje em dia, né? Big Brother público ali, ó, entendeu? Bate na gente ali no que tá faltando, no que tá mal construído, onde que a gente poderia melhorar. E no final, usem à vontade o que a gente tá construindo. Acho que esse é o principal ponto. Maravilha. Não, cara, muito bom, papo riquíssimo aqui pra gente começar bem essa temporada de 25. Agradeço muito a tua participação. Eu que agradeço. E também as mensagens. E você que assistiu, espero que também tenha aprendido bastante com essa discussão, falar mais sobre essa evolução do mercado de core banking e sobre como o Fred e a Lerian estão tentando transformar esse mercado. Se você gostou, deixa seu like, faça inscrição no canal e não se esquece também de enviar esse episódio para outras pessoas que possam se beneficiar do papo que a gente teve aqui. Forte abraço, feliz 2025 e até a próxima. Valeu, obrigado, pessoal.